Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe aqui uma maquiando um cliente bem, assim, coloridão. E aí eu mostrei antes pra vocês, eu já tô assim, rápida hoje, tô rápida. Vamos começar então, gente, limpando a pele, como sempre. Eu sempre começo limpando a pele. E uma observação ali, eu tiro do meio para as extremidades, tá, gente? Eu vou fazer essa maquiagem toda. Tudo começa do meio até as extremidades. Então eu fui ali tirando ali bem onde que a gente tem poro, onde que a gente soa mais, ali debaixo dos olhos, na pálpebra também é muito importante. Novamente eu venho com um creme, eu usei um creme intenso porque a pele é mais sequinha. E aí eu comecei do meio para as extremidades também, passando ali em toda a região. Eu passo bastante no nariz, gente, porque o nariz é uma região onde que abre muita maquiagem e é o primeiro lugar que sai a maquiagem. Então eu hidrato bastante essa área e a área do bigode chinês. Muito importante lembrar. Eu já tinha passado, esqueci de gravar, mas eu usei esse Magic Fix da Ruby Rose. Ruby Rose foi ótimo, né? Ruby Rose. E aí eu espalhei com um pincelzinho também. Eu espalho tudo com pincel, tá, gente? Eu não tenho essa mania de usar a mão, eu não gosto. E fui espalhando no rosto todo. E eu deixo absorver todos os produtos, tá, gente? Não vai aplicando um em cima do outro. A base, gente, já fui ali pra base. Não passei primer, não passei nada disso, tá? Fui direto pra base e ali também, novamente, do meio para as extremidades. Eu começo ali do nariz, foco ali bastante nessa área, porque, gente, é a área que sai, a maquiagem sai mais rápido. E é onde que é mais visível também, né? Então, é sempre importante a gente focar mais nessa parte e depois você leva a maquiagem para as extremidades. E eu não mostrei, mas eu levei essa base também pro pescoço, tá, gente? Como era modelo para tirar foto, eu levei essa base pro pescoço inteirinho. E é isso. E eu usei também uma base um pouquinho mais escura que o rosto dela, porque ela tava mais bronzeada. Ali, gente, eu vou usar uma iluminação bem, assim, 2 tons acima do rosto dela. E eu vou iluminar bastante. Eu vou iluminar bem ali debaixo do olho, fazendo um triângulo invertido. Mas eu vou puxar bastante esse triângulo. E também vou levar pro bigode chinês, que é onde eu quero iluminar também. E eu não usei corretivo, tá, gente? Eu usei foi base. Base diluída, bem diluída, mas eu usei base. Iluminei o resto ali do rosto também e também ali debaixo da orelha, pra marcar o contorno. Vou espalhar com essa esponjinha, gente. Olha ali, eu espalho, não mostrei, mas eu espalho sempre das extremidades pro meio. Na hora de esfumar é ao contrário. O contorno, eu usei um contorno também mais clarinho, não usei um contorno tão forte. E eu usei com um pincel de esfumar. Eu já fui esfumando, é uma técnica muito boa. Fica aí a dica pra vocês que querem fazer contorno líquido. Você já pegar um pincel e já ir esfumando, porque daí não fica aquela coisa marcada. Fui aplicando o pó, gente. Dessa vez eu apliquei o pó com a esponjinha, porque ele fica mais concentrado. Então ele dá mais cobertura, ele fica mais concentrado e não fica aquela coisa mais leve, sabe? Fica uma pele bem pesadona mesmo. E eu selei somente a parte que a gente iluminou, a parte branca, né? Entre aspas. Depois ele fui retirando ali todo esse pó e eu fui aplicando outro pó, tá, gente? Eu não mostrei, eu esqueci de mostrar, mas eu fui retirando com outro pó no pincel pra não perder a cobertura. Somente tirar essa coisa de pó mesmo, assim, muito pó translúcido. Eu taquei bruma, gente, a cara da minha modelo foi ótima, mas eu taquei bruma no rosto dela porque como a gente tava fazendo uma pele bem pesada, eu queria também uma hidratação bem power. Então eu taquei bruma e depois eu esfumei bastante com o leque. Depois também eu taquei também iluminador, gente. Essa parte é muito maravilhosa. Quem gosta aí pode abusar. E como eu ia fazer foto, eu abusei muito do iluminador. Passei bastante. Eu passei também ali no queixo, na testa. Eu gosto muito de passar na testa, gente. Fica um aspecto bonito no rosto. Eu gosto, então eu passei também. Logo em seguida já começo pela sobrancelha. Tem gente que faz a sobrancelha depois, mas eu não gosto, eu gosto de fazer ela antes. Então eu fiz ali com o pincel chanfrado, bem detalhado. Eu também usei uma sombra mais escura, por causa do cabelo dela tava bem escuro, então eu usei uma sombra mais escura. E fui ali contornando a sobrancelha toda, gente. Demarquei, né? Comecei ali da pálpebra, tirando todo o excesso do corretivo e depois fui demarcando a sobrancelha, pra não ficar excesso ali na base da sobrancelha, tá? Uma dica aí pra vocês também. E com o pincel de língua de gato, que é mais fácil de fazer o contorno. Logo em seguida, gente, então vamos começar pra sombra. Eu comecei com uma sombra tom berinjela da paleta Jaclyn Hill. E foi uma sombra mais rosada, puxada por berinjela. E eu fui esfumando bem, gente, nas extremidades ali. Eu subi bastante essa sombra porque eu queria um olhão, um olho bem alto. Então eu subi bastante a sombra.
e fui esfumando. Eu fui aplicando e esfumando, porque como eu não selei aquela pálpebra, eu já fui aplicando e esfumando para não marcar a sombra, tá? E aí, enfim, eu fui aplicando e esfumando, fiquei fazendo isso muito tempo. Depois eu vou fazer a mesma coisa agora com um tom de azul. Mentira, azul não, um tom de roxo da mesma paleta. E ele é cintilante, então ele é bem mais difícil de esfumar. E aí eu fui pegando, aplicando, esfumando bem cuidadosamente. E não fui levando pro meio, tá, gente? Eu mantive o cuidado de deixar nas extremidades. Porque no meio vai vir outra sombra, então eu não queria tomar o lugar da outra sombra. E aí eu fui voltando com o pincel do tom berinjela e esfumando, tá, gente? É muito importante essa parte. A parte de esfumar você tem que ter paciência, não é nem técnica, é mais paciência de você ficar ali esfumando. Uma dica pra vocês também é esse pincelzinho aí, bem fininho. Eu peguei a sombra berinjela bem esfumada e fui ali nas extremidades pra ficar aquele esfumado bem bonito, sabe? Bem profissional. Eu fui voltando pra não perder o contorno do esfumado. Ali com a mão, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ali com a mão, gente, eu peguei um tom de verde e fui aplicando com a mão. Como ele é cintilante, com o dedo fica mais pigmentado. E ali com o pincelzinho, onde que meu dedo não cabia, eu vim com outro tom. Esse tom é um tom azulado, um verde água. Também da paleta da Jaclyn Hill, tá? Eu usei a paleta todinha dela. E fui ali aplicando no cantinho interno do olho pra fazer esse acabamento. Usei também um glitter bem pequenininho, assim, tipo, de partículas bem pequenas, só pra dar um brilhinho. E já fiz a parte de baixo, gente, esse olho é muito simples. Eu fiz a parte de baixo com lápis preto e borrei um pouquinho pra fora. E depois ali, gente, já vou vir com uma sombra verde também, mais escura, também da paleta. E vou esfumando esse preto, tá? Pra ficar uma coisa bem bonita. Bem bonitinha. Pincel também de detalhe, muito importante. Na maquiagem é muito importante a gente ter paciência e a gente usar os pincéis necessários. Eu acho que não é nem mais sombra, acho que é pincel, técnica. Fica muito legal. Aí eu não mostrei, mas eu apliquei os cílios postiço, tá? E uma dica pra vocês também é usar lápis de boca, gente. É muito mais fácil, o atendimento fica mais rápido. E ali você já delimita a boca, então você sabe onde é que o batom não pode ir, onde é que o batom pode ir. Então fica bem mais fácil. Delimitei toda a boca dela e depois eu passei um batom líquido de tom rosado. E foi basicamente isso, gente. Depois eu apliquei um gloss também por cima, não mostrei, mas eu apliquei um gloss. E eu reforcei ele no iluminador. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fique com o close aí da modelo. Clique em gostei e inscreva-se no canal. Um beijo e até a próxima. I've been there all night. I've been there all day. And boy, got me walking side to side. I'm talking to you. I see you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about now.